grande festival literário. Foi assim que o povo de Araxá definiu e recebeu de braços abertos o primeiro FLI Araxá. Com uma programação extensa, o evento, que aconteceu em outubro de 2012, movimentou a cidade durante 3 dias. E na primeira noite, com o auditório lotado, o festival recebeu o jornalista e escritor Zueni Ventura e a cantora, compositora e escritora Fernanda Takai para um bate-papo muito agradável sobre jornalismo, música e literatura. E toda essa conversa você assiste agora, aqui no Sempre um Papo. Autor de 1968, O Ano que Não Terminou, 1968, O que Fizemos de Nós, Sagrada Família, entre diversas outras obras, o jornalista e escritor Zueni Ventura divertiu a plateia com muito bom humor. Casos, causos e experiências entrelaçaram a conversa tranquila desse mineiro que tem muitas histórias para contar. O repórter ligou para um telefone, que é um telefone antigo meu, e a mulher realmente já não aguentava mais, né? E virou e disse o seguinte: o Zueni, ele morreu. Você não sabe, não? Morreu, a Mérita é inconsolável. Você via? Nascida no Amapá, Fernanda Takai já é considerada mineira. Formada em relações públicas, Fernanda sempre foi apaixonada por música e fez dela a sua profissão. É vocalista de uma das mais reconhecidas bandas do país, o Pato Fu. É também letrista, escritora e cronista. Lançou seu primeiro livro, Nunca Subestime uma Mulherzinha, em 2007. E depois já vieram outros, como A Mulher que Não Queria Acreditar e agora o seu mais recente lançamento, A Geisha e o Panda Vermelho. Com delicadeza e simplicidade, Fernanda Takai divide o palco com Zueni Ventura. O fato de eu estar aqui é a prova de que todo mundo pode escrever. Não tem o Ratatouille, todo mundo pode cozinhar? Acho que todo mundo com dedicação, com atenção, com concentração e principalmente prática, o exercício de escrever te faz um escritor melhor. Você realmente vai encontrando a sua voz e o seu público também, né? Já que a minha história não começou na literatura e começou na música. E é por ouvir essas e muitas outras histórias que você é o nosso convidado para mais uma edição do programa, desta vez, direto de Araxá. Zuzu, você publicou o seu primeiro livro muito tarde. No entanto, sua história toda, desde o professor que você teve, estava relacionada com o livro, né? Fala um pouco dessa transição e dessa experiência, de alguém que foi aluno de Manuel Bandeira. Eu preciso dizer que tudo na minha vida aconteceu por acaso, tudo. Realmente eu sou, enfim, jornalista por acaso, escritor por acaso. Eu acho que eu devo ter nascido ou gestado por acaso também, eu não consegui apurar isso bem. Mas ontem eu estava em Sete Lagoas, e aí quando eu falei que eu tinha 80 anos, e as pessoas começaram a rir. Aí eu disse, pois houve um tempo em que eu dizia a minha idade, e todo mundo dizia, mas não parece. Hoje, ou riem ou fico em silêncio, né? Então, 81, na verdade. Olha. A minha mulher corrigindo. Gafe, né, Mary? 81. Mas 80 é o novo 70. Hein? 80 é o novo 70, igual eu fiz 41. Aí eles falam, o 40 é o novo 30. Eu quero chegar à idade dela assim como ela, né? Mas o Ziraldo está fazendo 80 anos e ele está comemorando o ano todo. Eu nunca vi assim, porque já você comemora um dia, né? Ele está desde o 1º de janeiro que ele comemora. Tá? Até ele vai comemorar aqui também quando chegar amanhã e tal. Tem bolo já? Mas, doce tem já, né? Está garantido. Mas, enfim, eu não vou falar, é uma longa história, fiquem tranquilos, não vou falar dela toda. Mas eu comecei um pouco assim, né? Tudo por acaso. Eu nasci aqui em Além Paraíba, em Minas, fui criado em Ponte Nova. Em Ponte Nova eu ia ser padre, né? Enfim, tinha estudado no Colégio Noel Verso, era semi-interno e tal. E aí, aos 11 anos, eu fui para Friburgo. Meu pai era de Friburgo, minha mãe de Minas e tal. Ele trabalhou na Estrada de Ferro Leopoldina Reilo, aqui na...
E aí eu fui para Friburgo, e em Friburgo eu, como dizia minha mãe, tadinha, né, cheia de desgosto, eu me perdi, porque não só larguei a vocação, na verdade a vocação era dela, né, e não era minha, né? E como, né, caí nas mãos do meu primo querido, e era esse meu primo realmente perdido, né, porque foi quem me iniciou na zona, quem fez a minha iniciação sexual, enfim, foi a minha perdição. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu comecei a trabalhar com meu pai, que ele voltou à profissão dele original, que é pintor de parede. Então, a minha primeira profissão foi realmente de auxiliar de pintor de parede. Depois eu trabalhei, na época se dizia contínuo, hoje é office boy, né? Mais chique. Eu fui office boy de um banco, fui office boy de um bar, depois de um laboratório de prótese, e depois, para poder estudar, de graça, porque eu tinha, né, problemas, enfim, financeiros, o ginásio, né, que era o ginásio, o diretor me propôs o seguinte: olha, se você quiser dar aula de manhã para o primário, que era, na verdade, enfim, alfabetização, você pode estudar de noite de graça. E aí eu, então, falei, ótimo, eu comecei para estudar de graça. E aí me apaixonei, falei, bom, é isso que eu quero na vida, eu quero ser professor. E então aí fui para o Rio, né, porque não tinha faculdade nessa época, em cidade do interior e tal, fui para lá, para a Faculdade Nacional de Filosofia, curso de Letras Neolatinas. E foi assim, enfim, para mim, eu caí no paraíso, né, isso que o Afonso adiantou. Um dos professores era o Manuel Bandeira, que já era um dos maiores poetas de língua portuguesa, e tinha um timaço assim, de professores, chamados catedráticos e tal. Humilhação, os professores. Não, os professores, quando eu falo que foi aluno do Manuel Bandeira, pessoas às vezes olham assim com uma certa desconfiança. Eu digo, não, mas eu tenho prova, eu tenho testemunho, que realmente eu posso não ter sido um bom aluno, mas fui aluno do Manuel Bandeira. Mas, enfim, então tinha um desses professores que, na verdade, era tão genial, que ele era aluno e professor ao mesmo tempo, o Manuel Bandeira adorava ele, e que dirigia o arquivo de um jornal, e aí sabia que eu estava precisando de grana, então me levou para trabalhar com ele nesse arquivo, que era o arquivo da Tribuna da Imprensa, né, no Rio de Janeiro. E era um emprego que hoje eu morreria de fome, né, porque o meu trabalho era o seguinte, era ficar arquivando recorte de jornal. O repórter chegava e dizia, olha, eu queria saber quando é que o Juscelino nasceu, quando é que se formou, Aí eu ia nos jornais e tal. Hoje você aperta, quer dizer, na hora você... Então, essa profissão hoje... Aperta o quê, Zani? Não aperta nada, não. Aperta nada, não. É isso. A pessoa analfabeta em tecnologia, quem está me ensinando, me aplicando hoje no iPad, por exemplo, é a minha neta Alice, de 3 anos. Estava demorando a falar da Alice, né, Mary? Uma certa impaciência, né, porque eu custo aprender, e ela com o dedinho dela assim, vô, e aí, de repente, ela diz para a avó assim, vô, é tão bobinho, não é tão bobinho. Bobinho, ela quer dizer idiota, né? É tão idiota. Bom, você tem que aprender a escrever para a imprensa, vai para a redação, porque a técnica de imprensa dá uma disciplina no estilo, você vai melhorar o seu estilo e tal, tal. E eu dizia, bom, mas eu não, enfim, eu não quero ser, né? Para que eu quero estilo se eu não vou escrever, não vou ser jornalista, não vou ser escritor, eu quero ser professor, porque eu já dava aula particular e tal. E ali ficava lá fazendo esse trabalhinho que eu adorava, porque tinha tempo para ler e fazer meus trabalhos na faculdade. Aí um dia eu estava passando pela redação e o dono do jornal, que era também o diretor, o Carlos Lacerda, que era um político e tal, ele estava procurando alguém para fazer um artigo sobre um grande escritor, que já era, na minha época, o escritor de minha preferência, que é o Albert Camus, autor da Peste, né, autor de O Estrangeiro, né, de Homem Revoltado e tal. Eu adorava já o Camus, e ele estava querendo alguém para fazer o obituário do Camus. Escrevi um artigo e eu me candidatei. E, na mesma hora, eu me arrependi, porque ele era muito grosseiro com os seus subordinados, né? Pegava assim, a matéria, no dia seguinte, qual foi o imbecil que escreveu essa matéria aqui? Qual foi? Eu já achava que, no dia seguinte, ele ia procurar, cadê aquele idiota, né, que resolveu escrever, se candidatou para escrever uma matéria, né, tão ruim quanto essa e tal. Mas, enfim, aí, só para resumir a história, deu certo, o artigo saiu com uma certa, enfim, qualidade e tal, mas, na verdade, nem era o artigo, é que correu a lenda de que o contínuo do arquivo era um gênio, quer dizer, eu não era nem
gênio nem contínuo. Mas aí aconteceu o seguinte, então me ofereceram 3 vezes mais do que eu ganhava no arquivo para ir para a redação, para ser jornalista. Aí eu fui para a redação, nunca mais saí. Então, né, como vocês viram, fui professor, comecei por acaso, porque eu não ia ser, né, fui também por acaso, né, jornalista, e depois tem a história de escritor, mas essa eu deixo para contar depois, que também foi por acaso. Né? Nas crônicas e nos contos também, eu ficava à vontade para tocar sobre assuntos importantes, alguns que estavam acontecendo e outros que aconteceram há muito tempo. O Sempre um Papo Especial Fli Araxá está de volta. E esta semana traz os escritores Zueni Ventura e Fernanda Takai para lembrarem bons momentos, contarem histórias, descobertas e falarem, claro, sobre literatura. Zueni Ventura é uma paixão antiga, inclusive eu uso ele nas minhas aulas. A Fernanda Takai é uma gracinha e assim, uma doçura que a gente sente no cantar, no escrever. E Araxá recebendo esse festival foi assim, uma grande alegria. Eu achei muito bacana, eu sempre admirei ela pela música dela, na carreira com o Botafogo, li a coluna dela no estado de Minas e achei muito legal. Muito bom, tem que divulgar a cultura mesmo, o pessoal está curtindo bastante. Eu vi o MV Bill, agora eu vi o Fernanda Takai e tá ótimo. A visibilidade da minha carreira artística, que começou há 20 anos, me trouxe vários convites de revistas, jornais, sites, para que eu desenvolvesse textos sobre assuntos diversos. E eu fui aceitando esses desafios ao longo da vida. Algumas vezes eu nem sabia por que eu estava sendo convidada, por exemplo, a escrever um texto para Playboy, no outro dia para Pais e Filhos, no outro para Globo Rural. Era tudo assim, muito dispar. Mas me fez ter a noção assim, de que eu poderia realmente desenvolver vários assuntos, do meu ponto de vista, que geralmente é bem humorado, ou eu tento captar o invisível, que todo mundo acha que vê, mas, por estar anestesiado, às vezes você não repara mais, que é o grande mérito da crônica cotidiana, de você chamar a atenção do outro para uma coisa que é tão comum, mas que tem um lado extraordinário também. E assim nasceu o convite para que eu escrevesse uma coluna semanal no estado de Minas e no Correio Brasiliense. E eu fiz isso durante 6 anos. E aprendi bastante nesse tempo todo, pelo exercício de escrever e a minha dedicação a essa nova literatura que eu vinha descobrindo em mim, junto com a ajuda do público, que sempre retornava e comentava, me parava na rua, às vezes reclamava, mas eu encontrei uma outra forma de falar sobre a minha vida e que, às vezes, nas canções eu não colocava. Nas canções eu generalizava. Na escrita, eu tocava fundo em vários aspectos da minha relação com a minha mãe, com a minha família, com a música que eu escutava de outras pessoas. E foi muito bom esse processo de descoberta de que eu poderia falar sobre vários assuntos de uma forma confortável. Eu não sou de falar muito assim. Vocês geralmente não me veem muito dando entrevista sobre a minha vida particular, assim, né? Eu falo muito sobre a minha carreira, música, tudo, mas nas crônicas e nos contos também eu ficava à vontade para tocar sobre assuntos importantes, alguns que estavam acontecendo e outros que aconteceram há muito tempo, e foi muito boa essa descoberta que aconteceu por causa da minha carreira musical. Fernandinha, fala um pouquinho da sua experiência com o livro, né? Você falou da experiência de ser transportada da música para a crônica, e depois, quando você publicou o livro, que, afinal de contas, já são 2, fora um terceiro, que você vai contar a história daqui a pouquinho, né?
os meus textos saíam nos jornais ou no site, só quem era assinante tinha acesso. Então, as pessoas que me conheciam pela música ficavam perguntando como é que eu consigo ler as coisas que você escreve. Eu não podia publicar no meu site, por contrato, né? Era uma coisa do jornal. E aí eu resolvi fazer a primeira coletânea, porque eu acredito muito no formato do livro, assim, eu acho que faz toda a diferença do mundo você ter o livro na bolsa, assim como eu acredito no CD ainda. Eu lanço discos e eu gosto de escolher um artista gráfico para fazer a capa, para fazer o encarte, para ter as letras ali. Então, assim, eu sou a moda antiga ainda, e eu penso que ter reunido os meus textos favoritos é muito significativo para a minha história, assim, né? Tenho 2 livros de um trabalho de 6 anos e escolhi os que mais me tocaram ali, e compartilhar isso com o público também. É muito bom saber que algumas pessoas leram os meus textos porque me conheciam como cantora, e outras que não ouviam definitivamente a minha música, mas gostavam do que eu escrevia e passaram a me ouvir de uma outra forma, passaram a sentir um carinho pela minha voz ou pelas músicas que eu interpretava por causa dos textos. Então, é uma via de 2 mãos e que me dá muito orgulho de poder ter esses 2 objetos, de ter chamado 2 artistas que eu gosto muito também para trabalhar no projeto gráfico. É uma história, né? Um documento. Acho que o livro é um documento. O livro é um documento e um estímulo. Um estímulo de fazer com que as pessoas pensem no livro como um presente, como um amigo, como um hábito. E provoque esse hábito de ter o livro com você, sempre. Agora, tem uma coisa, Fernanda, que eu acho o seguinte, que o caminho para isso é você mostrar, quer dizer, à criança, ao jovem, etc., que o livro é um prazer, quer dizer, não é um dever. Eu acho que um dos problemas, por exemplo, né, de iniciação e leitura, é você impor o livro como um dever. Tem que ler, tem que fazer, tem que... como uma obrigação chata, né? E é o que eu digo quando os jovens dizem, eu não gosto de ler. Eu falei, cara, você está perdendo, né, um momento de prazer. Eu gosto de cinema, eu vejo televisão, gosto de teatro, mas eu adoro ler, né? Quer dizer, e é realmente um prazer. Eu acho que nem sempre, eu não sei, não estou fora de universidade, de escola, mas eu me lembro, no meu tempo, tinha muito essa coisa de você impor o livro, impor a leitura como uma obrigação, né? E não como essa coisa prazerosa que é o livro, né? Eu acho que isso, quer dizer, os professores, enfim, nós, né, os pais e tal, não transformar o livro num dever, mas despertar, né, o que ele tem de prazer, né? Leila Ferreira, por favor. Vou só contar uma historinha do Zuenir, que eu estava comentando com ele ali no camarim. Mas é publicável essa? Essa é. Olha o YouTube, hein? Olha o YouTube. Mas uma vez eu fui... Você imagina, Fernanda, esse mestre aí, quanto ele tem para ensinar para a gente. Eu fui entrevistar a Zuenir Ventura e Carlos Heitor Coni no apartamento do Zuenir, no Rio. E, pouco antes da entrevista, o Zuenir telefonou avisando que o Coni não ia poder participar da entrevista, porque ele tinha sido chamado para uma reunião na Folha de São Paulo, em São Paulo. E o Zuenir, preocupadíssimo, porque eu tinha saído de Belo Horizonte para entrevistar os 2 no Rio, e dizendo que a estrela era o Coni, e que eu não precisava me sentir obrigada a entrevistá-lo sozinho. E eu falei, mas imagina, é claro, estou indo para aí entrevistá-lo. Ele falou, não, mas eu vou dar um jeito. Você quer que eu chame o Ziraldo para participar? Muito bom. Então, eu fiquei tão impressionada, e foi uma entrevista maravilhosa. E o meu irmão, Zuenir, que é o Ronan, pai do Marcel, que o Zuenir conhece muito, meu sobrinho, eles se conhecem há muitos anos. O Ronan adora um trocadilho infame. E o Ronan fala que o índice de humildade relativa do ar anda muito baixo. E, então, o Zuenir Ventura, com a humildade e a genialidade dele, seduzem a gente. E a Fernanda, uma vez, 200 anos atrás, eu era repórter da Globo, fui entrevistar o Pato Fu, e eu tinha saído de uma coletiva do governador e cheguei lá de terninho, de blazer, numa seriedade, eles me mandaram para o Pato Fu, e eu cheguei lá, nunca tinha visto essa menina, e ela estava com a jaqueta jeans tão bonita.
Eu falei, olha, você já é nova, você não precisa da jaqueta, você não me emprestaria, não? E ela tirou e me emprestou, e eu entrevistei a Fernandinha com a jaqueta dela. Muito bom. É. Então, assim, super bem-vindos esses dois a Araxá. E ao Afonso Borges também, que eu carrego no meu coração. O que você está achando desse encontro aqui? Não, eu estou adorando. Não é a primeira vez que eu venho aqui, essa cidade tão amena, tão acolhedora, tão simpática e tal, que me trata tão bem. E é também a segunda vez que eu participo de uma mesa com a Fernanda. E deu tanto certo que nós estamos pensando em fazer uma dupla, tipo dupla caipira, e correr o país, né? Zuzu e Fefê. Zuzu, Zuta, né? Zuzu e Takai. Mas ao contrário da Fernanda, eu não gosto de escrever. Né? Eu gosto, digamos, de ter escrito. Né? É melhor quando dá certo. O ato de escrever eu acho meio penoso. Essa coisa de ficar procurando o adjetivo correto realmente dá uma certa angústia. Eu não gosto. Mas depois que você escreveu e se deu certo, aí é agradável, é gostoso. Mas é preciso dar certo, então por isso que eu digo que eu não gosto de escrever. Eu gosto de ter escrito. A crônica se faz muito mais com os olhos do que com a cabeça. Né? Você falou várias vezes, olhar, porque é aí, né? A crônica nasce realmente dessa observação. Né? O cronista é sempre um voyeur, ele está sempre olhando o mundo, né, no buraco de fechadura, procurando. E essa coisa digamos, da inspiração, né? Eu ando todo dia, eu tenho como hábito andar no calçadão de Ipanema. Esse é meu, toda manhã eu ando e tal. Nesta primeira edição do FLI Araxá, os araxaenses aprovaram com entusiasmo o festival. E foi com muita animação que o público encheu o auditório e participou com muitas perguntas durante os 3 dias do evento. O olhar sobre o mundo, sensibilidade e inspiração são os temas deste bloco na conversa com Zueni Ventura e Fernanda Takai. Maravilhoso. Sentir criança, adolescente, adulto e principalmente meu coração ficou assim feliz demais de perceber tanta humildade e tanta alegria em duas pessoas assim de idades tão opostas, mas que se enriquecem tanto a vida da gente. Eu achei magnífica, né? Eles colocam de uma maneira muito suave sobre a literatura, a palavra e a história deles. Eu acho que é muito importante para a gente ter essa proximidade, assim. Uma coisa que sempre me intriga, assim, tanto na minha área visual quanto nas outras artes, assim, é o processo criativo. Será que dá para vocês dois falarem um pouco de como é que é o processo de vocês? Porque eu trabalho, né, no jornalismo, você trabalha sob pressão, né, a pressão do tempo. Quer dizer, não há possibilidade de você dizer, não, hoje eu não estou disposto, né, você tem que fazer. Então, eu tenho dois dias na semana, pelo menos, eu tenho 2 colunas, uma sai na quarta-feira, outra no sábado. E, falando em coluna, né, tem um negócio que a gente chama mal de coluna. Mal de coluna, para a gente, não é a coluna cervical, é a falta de assunto. O que eu vou escrever, né, para essa coluna e tal? Que é o assunto proibido, né? O João Paulo, meu editor, ele me falou uma vez, olha, você pode me mandar suas colunas, mas nunca mande uma coluna sobre a falta de assunto. Porque o Rubem Braga foi o mais genial cronista desse país. O Rubem Braga acabou desmoralizou todo mundo, porque as melhores crônicas, segundo Manuel Bandeira, as melhores crônicas do Rubem Braga é sobre a falta de assunto. Né? Então, tem crônicas dele realmente geniais, né? Capaz de falar sobre a borboleta, né? Sobre a árvore que está, não é a flor. Mas, então, você não pode mais falar sobre a falta de assunto. Mas essa pressão cria um condicionamento que você, enfim, não há possibilidade de não fazer. Né? Então, eu estou, por exemplo, nessa tarefa aí, nessa função, lá no Globo, há uns 10 anos, mais até, acho que mais, 15, e nunca eu deixei de entregar uma coluna. E, às vezes, achando, né, que, bom, amanhã não vai ter coluna, amanhã vai sair em branco e tal, mas na hora sai. Né? Claro que nem sempre sai bem. Né? Você, às vezes, você faz uma coluna e diz assim, tomara que os amigos não leiam essa coluna. Né? Mas aí também você aprende
a não saber exatamente o que o leitor quer. Isso é um mistério, né? Porque você pergunta, para que leitor você escreve? Eu não sei. Não tenho, eu já desisti de saber, tentar saber, né, para quem você escreve, porque às vezes, né, eu faço essa coluna horrorosa assim, e acho, puxa, a melhor coisa que você escreveu, a melhor coisa. E aí você, às vezes, escreve uma que, pô, essa está boa, e eu disse, olha, hoje você não estava muito inspirado, não. Então. Rosane, já metendo um pouco o bedelho, você faz uma crônica, uma coluna na página de editorial do Globo, uma página interna do Globo, local, historicamente classificado para aquela página de opinião formal. A sua coluna saiu do caderno 2, digamos ali, foi por ali. Isso teve algum reflexo no conteúdo? Não, porque eu tenho, enfim, de verdade, eu escrevo, na verdade, sobre tudo, né? Tenho essa liberdade. E eu não tenho, quer dizer, um tema fixo, né? O meu, digamos, viés é cultural, porque eu fiz, né, como disse, escola de letras e tal. Tudo passa para mim pela cultura. Mas aí eu me meto a falar de tudo, falo até às vezes de economia, de eleição dos Estados Unidos, de crise, né, no Rio de Janeiro, a violência e tal. Eu tenho esse privilégio, né, de ter um espaço em que eu posso falar de tudo, embora, por exemplo, o espaço agora seja entre os editoriais, né, aquela coisa séria, né, e tal. E a crônica, ao contrário disso, né, Fernanda? A crônica realmente enfim, você escreve assim, né, sem botar gravata, né, sem botar roupa de sair e tal, porque é o gênero mais democrático, né, que a gente tem. O Coni diz uma coisa, a crônica pode ser tudo, só não pode ser chata, né? A única coisa que não pode ser. E você, Fê? Quando eu comecei a escrever, eu estava, né, com a coluna fresquinha, tudo assim, e eu anotei um monte de temas numa agendinha. Falei, nossa, tem um monte de assunto que eu quero falar. Aí, 6 meses, né, meus assuntos foram todos embora. Falei, ixi, agora. Aí comecei de novo. Aí eu percebi que, na verdade, você tem que estar o tempo todo muito atento. Desde que comecei a escrever, eu anoto tudo, qualquer coisa, papelzinho. Muita gente fala, eu anoto em ticket de estacionamento, conta de, né, restaurante. Às vezes, uma figura que está comendo atrás de você te fala um negócio, você vai e anota, porque isso pode render um assunto. E aí que está a grande diferença. Você fala, então é só dar um estalo? Não. Aí você tem um estalo, mas aí você tem que desenvolver, sentar, né, ali em frente do computador, ou escrever no colo onde você está, quando está sem luz, né? Uma vez eu tive que escrever à mão, né? Quase que eu mandei assim, mandei um motoboy buscar para entregar lá no jornal. Mas é ficar muito atento a tudo, imagens. Vários textos meus nasceram de imagens, de foto, de coisas que, a princípio, você fala, isso não vai render uma coluna. E é verdade, algumas vezes você escreve, acha que não vai dar tempo, que não vai conseguir, que, né, vai pedir a demissão ali do jornal, e resolve escrever sobre uma coisa tão singela e fala, ninguém vai ler, ninguém vai gostar, e aí vem um monte de gente falando, puxa, mas você escreveu... Eu escrevi uma vez sobre um pé de manacá na minha casa, porque eu estava completamente sem assunto. Eu falei assim, mas eu vou escrever um negócio muito legal sobre um pé de manacá. Vou ter que escrever. E sentei, fiquei escrevendo. Escrevi, mas mesmo assim achei, não, mas quem vai se interessar por um pé de manacá? E um monte de gente ficou feliz com o texto, com a história que veio dessa, né, teoricamente, da minha falta de assunto. Mas é você realmente olhar e, com a sua técnica adquirida, do seu exercício de escrever, conseguir fazer um texto que chegue a muita gente. Mas, Fernando, você disse uma coisa, desculpe só, que é o negócio do olhar, né? Quer dizer, a crônica se faz muito mais com os olhos do que com a cabeça, né? Você falou várias vezes, olhar, porque é aí, né? A crônica nasce realmente dessa observação, né? O cronista é sempre um voyeur, ele está sempre olhando o mundo, né, no buraco de fechadura, procurando. Nem sempre um tema grandioso dá uma boa crônica. Às vezes, é uma insignificância. Machado de Assis falava um pouco sobre isso, que para você fazer uma crônica, você precisa trabalhar com o aparentemente insignificante. E são essas coisas que têm realmente um significado. Que a maioria aqui, a primeira coisa que viu foi um livro de historinha. E hoje em dia as crianças não estão vendo isso mais. A primeira coisa que eles veem é um desenho que não é educativo. Vamos falar sério que não é educativo, né? E o que você pensa disso? O que você passa para a gente sobre esse assunto? Ela tem a Nina, né, de 4 anos. Eu tenho uma filha que tem 9 9 anos.
Acho que alguns aqui de nós, a gente teve a sorte de ler bastante Monteiro Lobato, né, na minha época. Era uma coisa que a pessoa sempre reclama muito. E aí, a TV, ela é prejudicial? Ela entorta aí a educação? Na época que o Sítio do Pica-Pau Amarelo passava, de manhã e à tarde, né, eu tive a sorte dos meus pais comprarem os livros também. Então, eu sempre acompanhei a literatura do Monteiro Lobato, tanto na TV, eu era criança também, gostava, mas lia bastante. Eu acho que é um papel da gente, como educador, pai, mãe, a escola, a família, tentar não deixar com que isso aconteça com tanta facilidade. Eu sou completamente contra a criança assistir TV sozinha, controle remoto na mão, para acessar coisas que a gente estava comentando em horários completamente inadequados. Não existe mais filtro, parece, na sociedade para o que, né, para determinadas faixas etárias. Existe mesmo, tem muita gente desatenta, acho que, né, pais desatentos ou crianças que estão vivendo mais fora de casa do que dentro de casa, e aí você realmente não tem controle. Mas acho que a escola, as boas escolas, tentam, desde o início, plantar essa sementinha de você ler, porque é importante para a sua vida inteira, é importante não só para os estudos, para a sua formação como indivíduo, né? Você aprender, você desvendar outros universos que ajudam a desvendar o seu próprio, né? Você partilhar de personagens, sensações e criar outras coisas que estão além do seu mundo, da sua casa, apenas. Então, eu tento, o meu papel de mãe, primeiro, fazer com que ela leia bastante. Assim, acho que ela, vendo que os pais, né, um filho que vê que os pais leem, se sentem mais à vontade também com esse hábito, né? Eu conto a história de uma minha amiga que ela fala que ela não lê, mas ela compra livro e deixa na cabeceira dela para a filha dela pensar que ela lê. Eu falei, não, mas por que você não compra o livro que você vai gostar, né? De repente, falta você encontrar o seu caminho também. Mas tem pais que têm isso, sabe? Não, eu tenho que fazer com que a minha filha leia, com que tenha, né, um desenvolvimento adequado, tudo, mas também não faz muita coisa por isso. Mas acho que a parceria escola-família, para mim, ainda é a mola fundamental desse processo, né, para você não deixar que as crianças percam esse tempo. Olha, mas eu acho perfeito isso, aí eu vou dar o meu depoimento, voltando à Alice, né, que é o seguinte, eu acho que não há antagonismo, né, eu acho que há mais convergência. Ou seja, eu disse, né, a Alice ela vive com o iPad, mas ao lado dela tem os livros, e ela adora ler, adora que a gente leia para ela corrige, né? Eu fico, às vezes, por exemplo, a Branca de Neve, eu começo a ler e diz assim, aí a Branca de Neve tem a pele assim, porque é da cor da pele da Alice. E ela, avô, isso não está escrito. Ela sabe que eu estou mentindo, você está me enganando e tal. Mas ela adora o livro também. Então, eu acho que pode haver essa convergência. Da mesma maneira que é uma coisa meio apocalíptica, dizer vai acabar o jornal, vai acabar o livro, né? A nova tecnologia. Eu acredito muito mais, né, como na convergência do que realmente no antagonismo. Agora, começa em casa, né? Que realmente o que? Ela tem uma Alice, tem uma casa em que o pai é jornalista, a mãe, hoje, enfim, a gente adora livro. Então, ela nasceu, né, junto dos livros e tal. Então, tem isso. Adora o iPad, né? Como disse, ela está me ensinando o iPad e adora ler, né? Então, a internet, quer dizer, como toda revolução tecnológica, tem perdas e ganhos, né? Quer dizer, os ganhos a gente sabe, enfim, né, aproximou o mundo, é hoje um instrumento de informação, né, praticamente em tempo real. Né? Agora, por exemplo, toda Friburgo está te ouvindo. Pois é, hoje nós estávamos, né, Fernanda, conversando antes que a gente precisava tomar cuidado com as inconveniências, porque tudo que você diz hoje vai para o YouTube. E neste último bloco do Sempre um Papo com Zoeni Ventura e Fernanda Takai, uma reflexão sobre a internet. Como que fica a visão dessa criança que fica ali na frente do computador, pesquisa, sai, vai embora, volta, vai para o joguinho da internet e não lê?
para escrever para essas pessoas é diferente do que você escrevia para as pessoas de um tempo atrás. Hoje, não é um pouco mais complicado ter que prender aquela criança que vai para o computador e tem a visão da informática mesmo? O espaço da biblioteca, para mim, é muito importante. Assim, eu fiquei tão feliz quando na escola da minha filha tinha um quadro assim, biblioteca. Tem um horário que tem que ir para a biblioteca, o aluno tem que ir para a biblioteca, pegar um livro toda semana, comentar esse livro em sala. Isso está havendo, de novo, um movimento, não sei, Afonso, mas eu tenho sentido assim, de novo, incentivarem todas as escolas, né, a terem o espaço da biblioteca, que isso seja obrigatório. É coisa de hábito mesmo, que, a princípio, muita criança reclama, fala, ai, não, vai lá para a biblioteca. Aí vai, no começo, não quer pegar nada, pega, né, pega indicação de alguém, me fala um. Mas acho que isso vai criando a perspectiva da criança, que ela sabe que ela vai ter aquele momento da biblioteca, vai ter que se divertir com o livro, vai ter que aprender. Às vezes é meio na marra mesmo. Assim, a escola, né, os estudantes, eu vejo pela minha filha, acham que a vida é super pesada, porque eles têm que estudar. Eu falei, nossa, Nina, mas depois que você estuda, tem muitas outras coisas que acontecem na vida, vários outros fardos. Aproveita o momento da escola. Você não tem que só estudar, é um momento muito rico. Então, até as matérias que você não gosta, como eu passei por isso também, que parecem não fazer sentido, por que eu tenho que aprender isso? Né? Por que eu tenho que ir lá na biblioteca toda semana? Porque você tem que aprender a achar o que você gosta de ler. Você tem que compartilhar com o seu colega, fala assim, gostei desse livro, lê esse livro, ou então me fala um livro que você gostou. Né? Então, assim, o espaço físico da biblioteca é a mesma coisa do livro. Se o livro deixa de existir, e os espaços das bibliotecas também, o incentivo a isso, a gente vai se afastando desse universo. Né? Então, é um movimento à moda antiga, mas que só depende da escola, mais uma vez, e dos pais, né? E de vocês também ser um agente, né, nesse Fernanda, movimento. ela suscitou uma questão aí gravíssima, que é, enfim, a questão da internet. Né? Eu, pessoalmente, eu tenho uma certa pinimba com a internet já me matou, mas depois eu conto essa história, mas já me matou. Um dia saiu num site, era um site importantíssimo, de um jornal muito importante, que era o seguinte, morre o escritor Zani Ventura. Né? Aí, eu, nesse dia, nessa tarde, eu estava num lugar que era a inauguração do Instituto Moreira Salles. Instituto Moreira Salles. Estava o presidente da República, o governador e o prefeito do Rio de Janeiro. E não podia entrar mais ninguém. E eu estava como amigo do João, né, que era lá, mas não como jornalista, enfim, né, a imprensa não podia entrar. E saiu essa notícia. Aí ficou todo mundo atrás, né, atrás de mim e tal. E eu não podia sair, porque vinha a recepcionista, olha, a imprensa está lá querendo que você vá lá e tal. E eu achei que eles estavam querendo notícia, né? Eu estava lá dentro, né? O que está acontecendo? Eu falei, não, eles estão querendo, eu não vou e tal. Enfim, e fiquei um tempo enorme ali, e a notícia correndo que eu tinha havido um acidente comigo e eu tinha morrido. Ligaram na minha casa? Não, na verdade é o seguinte, ligaram para a sua casa, né? Porque um jovem repórter, ligou para um telefone, que era um telefone antigo meu, e a mulher realmente já não aguentava mais, né? E virou e disse o seguinte, o Zani, ele morreu. Ele morreu. Você não sabe, não? Morreu, a mérita é inconsolável até. Você via a mulher perversa, né? E foi às 4 horas, ele foi atropelado, e o corpo está lá no hospital, e o enterro vai ser às 6 horas da tarde. O menino volta para a redação, em vez de apurar, botou no ar isso. Morre, né, o escritor Zani Ventura. E as pessoas sem ter acesso a mim, porque eu estava trancado lá. Né? Foi muito engraçado. Quando eu saí, aí estava aquele pelotão, sabe aquela coisa que a gente vê na televisão, aqueles canhões assim, né? Toda a imprensa ali. E aí perguntaram, vem cá, e aí, como é que você está se sentindo? Eu estava melhor do outro lado, né? Porque não... Teve gente, né, que levou 3 dias para ressuscitar e eu levei 3 horas, né? Fui mais rápido e tal. Mas, enfim, é uma coisa, né, que é um descontrole, né, e isso, né, que acabou com um final feliz e tão engraçado, mas podia ter consequências. Então, a internet, quer dizer, como toda revolução tecnológica, tem perdas e ganhos. Né?
Quer dizer, os ganhos a gente sabe, enfim, né, aproximou o mundo, é hoje um instrumento de informação, né, praticamente em tempo real. Né? Agora, por exemplo, toda Friburgo está te ouvindo. Pois é, hoje nós estávamos, né, Fernanda, conversando antes que a gente precisava tomar cuidado com as inconveniências, porque tudo que você diz hoje vai para o YouTube. Então, qualquer bobagem que sair aqui... E geralmente as piores, né? Não são os méritos, são os deméritos. Então, é preciso realmente muito, muito cuidado, né, ao falar, porque... Mas, enfim, então, o que eu queria dizer é o seguinte, você tem hoje, né, essa coisa do YouTube, né, do Google, que já fiz o elogio, mas tem um risco, porque, por exemplo, o jovem repórter hoje, muitos desses repórteres, eles acham que não precisam mais pesquisar. Outro dia, uma atriz, amiga minha, estava dizendo o seguinte, que alguns desses repórteres chegam para ela com a matéria pronta, só chegam para pegar aspas, ou seja, uma declaração, e já está tudo, porque ele já pegou no Google. E o Google não foi feito para isso, não foi feito para substituir a pesquisa, mas para ajudar, né, você a pesquisar e tal. Então, tem questões assim, muito sérias, né, na internet, e outra é esse, né, enfim, da falta de leitura, do desestímulo, né, a leitura, porque facilita, tem um facilitário ali. Mas, enfim, mas eu acho que a gente está no olho do furacão, a gente não sabe exatamente o que vai sair daí. A internet é evidente que veio para ficar, entendeu? Mas eu também acho que o livro e o jornal vieram também para ficar. Todas aquelas pessoas que disseram que o livro ia acabar, acabaram antes, né? Graças a Deus. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês pensam da interferência do Estado, né, do Ministério, na proibição de obras tais, na tal obra do Monteiro Lobato, que é Caçada de Pedrinho, parece. Acho que foi jogado um peso que definitivamente não existe. Esse peso do preconceito, assim, do meu jeito, né, do meu jeito de olhar. Assim, está sendo chamada a atenção para uma obra que é brilhante, né, longa, é tão importante. E, de repente, muita gente está ouvindo falar de Monteiro Lobato porque ele é preconceituoso, assim, porque viu essa notícia hoje, né, de talvez gerações mais novas. E, assim, eu sou totalmente contra isso, assim, não tem nenhum amparo legal, assim, não conversei com nenhum outro escritor, mas eu, como leitora dele, de forma alguma eu tinha lido do jeito que estão querendo que a gente leia isso agora, né, como em várias outras questões de arte. As pessoas, às vezes, enxergam que não é isso, não é essa a intenção. É bem mais leve, é bem mais natural do que se impõe, né? Não, eu acho uma questão delicadíssima, não é essa? Primeiro, dessa interferência que você está dizendo, no caso, interferência até de uma certa censura, né? Porque eu acho que tem um erro aí primário, que é não considerar o contexto, é não considerar uma obra de época, né, em que as coisas eram diferentes, os tratamentos eram diferentes, né? Quer dizer, você tem isso, né? Você estava falando, negócio do Lobão, eu estava me lembrando de algumas, né, referências desse tipo, que hoje seriam, né, o Caetano falando neguinho, né, minha neguinha, né, se ele fizesse essa música hoje, ele ia ser acusado de racista, né, porque o Chico, né, que fala a coisa aqui está preta, né, enfim. Então, você tem que considerar. Eu acho que um grande perigo, o negócio do politicamente correto, que é uma importação dos Estados Unidos, é você não considerar o contexto, né, você não considerar a intenção, né, quando você tem, às vezes, um afeto, né, nesse tratamento, né? Não é um tratamento ofensivo, né? É um tratamento realmente de afeto. Então, eu acho que tem esse perigo, né? Eu acho tudo bem, eu acho que cabe aos professores, no caso do Monteiro Lobato, explicar, né, todo o contexto, por que está, né, ali daquela maneira, a época e tal, mas você, pura e simplesmente, né, abolir isso, quer dizer, você, né, censurar, eu acho muito perigoso, né? Isso abre um precedente realmente muito perigoso. E o politicamente correto, desse jeito que é tratado, né, que é um fundamentalismo, né, uma coisa muito radical, é realmente muito perigoso. E não está no espírito do brasileiro isso, entendeu? Quer dizer, isso nasceu num país, né, em que as pessoas ou são brancas ou negras, né, tudo é preto ou branco. E no Brasil, realmente, você tem a mediação, você tem o mulato, né, que é um pouco uma coisa e outra, né? Eu me lembro muito de uma presidente de uma ONG nos Estados Unidos, que veio aqui ao Rio de Janeiro, e ela tratava de estuda até hoje as relações interraciais na África do Sul, no Brasil e nos Estados Unidos.
né? Então, e ela me perguntou um dia assim, por que todo mundo que me entrevista, no final, pergunta por que eu estou, né, nessa ONG, né, que trata de preconceito, enfim, de negro e tal, se eu sou branca. Agora, acontece que ela nos Estados Unidos, ela era considerada negra por causa do sangue. E ela aqui era morena, e até me lembrei muito que ela parecia muito com a minha mãe, que era meio mulata e tal, meio índia. Aí eu tive que explicar para ela como as coisas aqui, né, são muito mais relativas, passam até mesmo, né, a questão racial, o preconceito que existe, né, evidentemente, no país, o racismo e tudo isso, mas que não da mesma maneira que existe, por exemplo, nos Estados Unidos e na África, né? Então, eu acho que nessas coisas tem que você relativizar muito, né, e trazer para o contexto brasileiro, né? Obrigado, querido, por mais essa. E haverão muitas outras, né, meu querido? Não, imagina, eu tenho que agradecer. Eu ficaria, enfim, o resto da noite conversando aí. Eu agradeço muito a todos que vieram nos ver, realmente ver o suorzinho escorrendo da nossa testa. Isso faz bastante diferença. Obrigada. Fernanda, você gosta de ler para sua filha? Gosto de ler bastante e ela me pede para fazer as vozes. Ela fala, não, mãe, não lê com voz normal. Lê com as vozes, faça as vozes. Mas agora, ela está com 9 anos, ela está começando a mudar de estilo de livro, assim. Ela está querendo ler mais sozinha, então estou respeitando isso também. Eu acho que ela agora percebeu que ela pode ler para Manu, que é a priminha dela, que tem 4 anos. Então, eu estou entregando para a Nina o dever de ler para a priminha dela e acho que ela vai ficar bastante feliz com isso. Obrigada. Escrevi também. Ela, mamãe, você sabe escrever assim? Porque ela sempre me vê escrevendo no computador, né? Imprimindo as coisas. E ela ficou assim, nossa, você sabe também. Eu falei, sei também. Mas para aprender a fazer o que eu estou fazendo agora, eu passei por isso também há muito tempo. Então, a gente tem que, às vezes, se aproximar. Eu gosto de tecnologia bastante, acho que é importante a gente saber lidar com esse mundo novo, né? Não fazer assim, não pegar o mouse e fazer assim, né? Se fosse controle remoto. Mas é preciso recuperar todo, né? Mostrar o processo, mostrar o caminho. Não adianta só chegar lá. Tem que saber como chegar, né? Tem que saber por onde você andou. Então, eu tenho que me lembrar disso como mãe, assim. Às vezes essas coisinhas que a Nina me fala, eu falo, nossa, acho que eu preciso fazer mais bilhetinhos para ela, né?